Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha falar do teu coração, Deus venha abençoar a tua vida mais uma vez, né, através da palavra de nosso Senhor Jesus, amém? Estamos aqui com a palavra, procurando trazer o teu coração, né, a vontade do Senhor. Hoje é dia 4 de dezembro, né, última Santa Ceia, né, de 2022, e de muitos ministérios, né? Uns é hoje, uns foi ontem, uns muda um pouquinho, mas nosso ministério hoje será o último dia de Santa Ceia desse ano, né? E queremos deixar no teu coração a vontade do Senhor, deixar no teu coração a palavra, que é a semente, que ela venha, né, penetrar, para que possamos vencer, né, as batalhas que nós temos enfrentado diariamente, né? E a palavra que vai nos dar a vitória, amém? Temos falando de cear errado, cear indignamente, né? 1 Coríntios, capítulo 11, 28, né? Fala que examine-se, né? Então eu me examino, examinando a Escritura, aleluia? E a palavra que vai dizer, e hoje quero deixar para os irmãos, né? Evangelho de João, capítulo 10, que nosso inimigo é que faz nós cear errado, nosso inimigo que faz nós não crer muitas vezes no Senhor, que é Satanás. João 10:10 diz assim, Evangelho de João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? Temos falando que em ceia errado é como um joio, né? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, né? Fala da semente, que é a palavra, que se ela não entrar, nós viremos joio, se ela entrar, nós viremos trigo, aí nós viemos a ser a boa semente do Senhor, né? Então, Satanás, ele é o ladrão. Eu quero ler o texto aqui para nós entender, né, que o ladrão é Satanás. É 1 Pedro 5:18. 1 Pedro 5:18, para você conferir com a sua Bíblia. Sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ou matar, ou destruir, né? Então, nosso adversário é Satanás. Ele luta para que nós não viemos crer realmente na palavra, né? Porque se nós olhar aqui, hoje eu vou ler alguns textinhos mais, mas é rapidinho aqui, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, você que tem a sua Bíblia, acompanhe. Se você não acompanhar agora, acompanhe quando você estiver próximo da sua Bíblia. 2 Coríntios 4:4. É só uns textinhos para você entender, ó. No 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem é que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? O Deus desse século é Satanás. Quem é que veio para matar, roubar, destruir? Então, o diabo, né? Então, esse mérito de largar uma incredulidade é de Satanás. Ah, Moisés, mas o texto ali está falando para os incrédulos. Eu não sou incrédulo, né? Muitas vezes existe crente que tem o título de crente, mas ele é incrédulo. No meio dos discípulos houve isso, né? E Deus quer iluminar. Deus quer trazer o entendimento, Deus quer trazer a revelação da palavra dele ao teu coração, para que tu venha aquele, porque se tu crê, tu pratica, se tu não crê, tu não pratica, né? Ah, mas eu tenho fé. A fé sem a obra, ela é morta, disse Tiago, capítulo 2. A fé sem a obra é morta. E nós não podemos ceiar morto espiritualmente, amém? Então, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E o Deus desse século veio para cegar o entendimento dos incrédulos. Foi o que nós lemos, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creiam na palavra. Se nós olhar no mesmo João, no capítulo 20, no versículo 27, veja bem que Satanás ele não cega só aqueles que estão lá fora, completamente fora, ele cega os que estão na igreja. João 21:27. Então disse a Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Você está entendendo? Ele falou isso para Tomé. Tomé era quem? Um dos 12, né? Então o Deus desse século vem cegando. Aqui quer dizer com isso, irmão? Não, você é de qualquer jeito, né? Eu vou só no culto de Santa Ceia. Não precisa, esse negócio está toda hora na igreja, toda hora orando, isso aí não funciona, isso não é bem assim, você está entendendo? Então precisamos entender que é Satanás que luta para que nós não venhamos crer dessa maneira, da maneira correta, né? Você vai entendendo. Veja que eu vou voltar no 2 Coríntios 4, depois você leu, é um vídeo, tu pode voltar os vídeos, ó.
no Deus desse século, ó, no 2 Coríntios 4:4 eu li, né? Eu vou ler o versículo 5. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Ou seja, eu não estou falando o que eu acho, eu não estou falando o que eu penso, eu não estou aqui nessa live te dando a minha opinião, eu não estou te pregando, né? Não estou pregando a mim, estou pregando a Cristo. Eu estou dizendo que o diabo cega, e a Bíblia quem diz, Moisés está claro, eu estou dizendo, mas eu estou lendo, né? É Satanás, irmãos, que lança o nosso coração esse negócio, não precisa congregar, esse negócio precisa orar, não precisa se afastar das coisas do mundo, né? Deus criou todas as coisas, o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Né? O maligno quem é? Do diabo, esse mundo jaz é do diabo. Por isso que Jesus veio, para buscar as ovelhas. Por isso que ele falou aqui no João, veja bem, ele vai falando, eu li o 10:10, ó. Eu sou o bom pastor, e o pastor dá vida para suas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, a quem não pertencem as ovelhas, não é o bom pastor. De modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas, então foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Você está entendendo? Você deve conhecer o Senhor. Como eu conheço a Jesus? Conhecendo a sua vontade, conhecendo o que Ele quer, conhecendo a palavra. Você está entendendo? Então é preciso congregar. Ele fala do aprisco aqui no 16. Eu tenho outras ovelhas que não pertencem, que não são desse aprisco, mas a mim convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Ouvir a voz de Deus. Satanás, ele lança a incredulidade, é a voz do mercenário. Ele não precisa, isso é bobagem, irmão. Esse negócio de congregar, esse negócio de estar na ceia, um copinho de suco, um copinho de pão, isso não adianta nada. Esse é o corpo de Cristo, irmãos. Isso purifica, mas Satanás diz que não é necessário, porque isso é a voz, né? Não é necessário. O que Satanás disse para Eva? Eva disse assim, eu não posso comer dessa fruta. Aí Satanás, se eu comer eu vou morrer, disse Eva. Satanás, é certo que tu não vai morrer. Ele lançou uma incredulidade e Eva comeu e hoje vem a morte. Mas Jesus veio, o ladrão veio para matar e roubar, mas Jesus, eu vim para dar vida. Então, Jesus está disponibilizando essa vida espiritual. Essa vida é aqui na terra há alguns anos e a eternidade com ele no céu. Essa é a proposta do Senhor, essa é a porta. Ele vai dizendo no texto que eu sou a porta, as minhas ovelhas vão entrar por mim. Né? Entrar por Cristo pela palavra, pelo que a palavra de Deus diz. Você está entendendo? Ele vai dizendo aqui na sequência, ó, veja que interessante, no João 10, no 2. Ó. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a voz. Chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e a elas o segue, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz do estranho. Você está entendendo? Então, tem que seguir o Senhor, seguir a palavra, seguir a vontade dele, seguir os propósitos dele, ouvir a voz, a palavra e o Espírito Santo falando no nosso coração. Por isso que muitos hoje estão se perdendo. É uma voz, existe uma voz que fala no nosso coração. Né? A palavra de Deus é a mais correta, porque não tem erro, né? Mas no mundo espiritual há um mover, e Satanás ele vem para matar, roubar e destruir, para tirar a força, para tirar o vigor, para tirar o ânimo, para tirar o apetite. Você está entendendo? Então a palavra dá as características que nós precisamos para ser salvo. É que nem um médico diz assim, ó, tu tem um problema de glicose. Você tem açúcar no sangue, você não pode comer açúcar, senão você vai morrer mais rápido. Não é isso que o médico diz? E como é que tu te salva? Quando tu não come mais o açúcar, né? Porque o açúcar tira a visão, né? Ele vai tirando a visão. Alguns, a diabetes, ele tira a visão. Mas o doutor dá a receita. Ele diz, ó, procura evitar o açúcar. Aí você não come mais açúcar, procura evitar. Menos açúcar é melhor. Quando menos açúcar tu comer, mais saudável você fica, não é assim? Assim é a palavra. Você está entendendo? Mas você pode obedecer o médico e pode não obedecer a voz do médico. Você pode continuar comendo açúcar. Então a culpa não é do médico, ele te deu a receita. Aqui estou te dando a receita, a palavra. A palavra é a receita, mas não adianta eu ler e não praticar. É como um médico dá a receita. Se você olhar em casa e não fazer o que ele te disse, o que ele te ensinou,
você não vai ser curado. Nós estamos falando de pessoas morrerem espiritualmente, enfermidade espiritual. Então o médico dá a receita. Hoje, muitos irmãos, muitas irmãs estão se perdendo porque eles querem uma mensagem doce, né? E isso causa um diabetes espiritual. Né? Não, eu quero uma mensagem light. Não, nesse ministério aqui está muito apertado. Eu vou num ministério mais light, eu quero algo mais suave, mais doce, sendo que a palavra é uma só. Amém? Que Deus venha abençoar você com esse texto, com esses textos, né? Acompanhe, vai nos textos que eu citei, leia com carinho, você vai entender a palavra. Que Deus abençoe você mais uma vez nesse dia com a paz de Cristo Jesus.